Estamos começando mais um ano aqui em Boas Novas, mais um ano das nossas vidas, mais um ano muito gostoso. Eu tenho certeza que esse ano de 2018 vai ser melhor do que o ano passado. Eu tenho essa fé no meu coração. Já tenho visto a alegria do coração dos irmãos para viver um novo ano. Já comecei a perceber claramente isso já no dia 31. No dia 31 já comecei a perceber que aquele momento dos balões foi muito animado. E claro, todo mundo colocou lá o seu sonho, embrulhou no balão. E por mais que o pastor tenha dito, irmãos, passe para o outro lado da rua, para que o seu balão suba, todos os anos acontece a mesma coisa. Sempre alguém sai pela porta, solta o balão, fica preso no fio. Mas as suas orações são ouvidas porque o nosso Deus conhece o teu coração. É simplesmente um símbolo, uma lembrança, uma sugestão. Mas se estamos começando este novo ano, me permita dizer aos irmãos, nestes primeiros dias de janeiro, podendo ao mesmo tempo trabalhar aqui na igreja e descansar, estar mais próximo da minha família, eu percebi claramente, vendo as notícias, assistindo à TV, que o crente precisa ficar blindado nesse tempo. É verdade, nós precisamos de blindagem. E nós temos aqui na igreja um irmão que faz blindagem de carro. Mas eu acho que ele não consegue fazer a blindagem de crente. Para que pudéssemos estar alheios a toda a influência do mundo sobre as nossas vidas. Os dias hoje são difíceis, irmãos. A gente vê pequenos desenhos para entretenimento com sugestões perigosas. A gente percebe claramente que determinados filmes, a conotação é extremamente diferente daquilo que podemos ler nas Escrituras Sagradas. A gente percebe que o contexto das conversas que temos andando pela cidade, nós precisávamos de blindagem. E como eu não vou conseguir blindar uma igreja inteira, eu quero usar a expressão de filtros espirituais, para que a gente possa filtrar aquilo que os nossos ouvidos, aquilo que os nossos olhos, aquilo que o nosso tato, aquilo que os nossos 5 sentidos podem fazer. E no caso de vocês mulheres, o 6º sentido também precisa ser filtrado. Precisa ser filtrado. Esses filtros espirituais, como quero chamar nessa mensagem, eles são importantíssimos para nós. Importantíssimos para nós. Porque eu me lembro claramente, anos atrás, quando chegamos aqui nesse lugar, que nós recebemos a Convenção Batista do Estado. Eu me lembro de uma conversa ali no gabinete com Augusto Cury e sua esposa, e ele repetiu uma frase que tenho repetido para os irmãos, que ela é muito perfeita. O crente em Cristo Jesus, ele tem que ter como que filtro nos seus ouvidos, nos seus olhos, mas principalmente na sua mente, para que possa ao mesmo tempo rejeitar aquilo que não vem de Deus. Como se fosse uma defesa emocional para nós. Foi a primeira vez que eu ouvi um sentimento desse. E naquele dia ele me disse assim: pastor, você precisa aprender a rejeitar aquilo que não é de Deus assim que a palavra é professada. Alguém está dizendo alguma coisa a você, a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito da sua vida, da sua personalidade, você sabendo quem você é, você naquele momento não vai permitir que aquela palavra povoe a área central do seu cérebro. Porque essa semente pode virar uma árvore. E pastor, você tem que se defender das questões emocionais. Desde então tenho guardado, escrevi tudo isso, marquei. E é verdade, irmãos. Eu me lembro muito da minha infância. Infância difícil. Como era difícil estar nos colégios naquele tempo. Se a turma reclama dos colégios de hoje é porque não viveu nos colégios onde eu andei. Confesso que eu também não era uma flor que se cheirasse. Mas era muito difícil. Quantas palavras eu recebi dos meus professores, que não construíram nada em mim, simplesmente me destruíram emocionalmente. Só que eu não tinha um filtro para poder filtrar tudo isso. Eu não tinha nenhum argumento de defesa. Como hoje a gente percebe que as crianças, os pré-adolescentes e jovens, por não ter um filtro,
Um filtro espiritual, eles estão quantas vezes sendo solapados pela palavra de alguém, pela boa ou má intenção de alguém de construir e às vezes até destruir algo em nós. Quantas vezes no ambiente do lar, usamos de palavras que não são de Deus, e ao invés de produzir edificação na vida daqueles que estão ao nosso redor, nós destruímos, nós não construímos. Então eu quero falar a respeito de filtros espirituais, já que eu não vou conseguir blindar você, para pelo menos você ter filtros que são sugeridos pela palavra de Deus, para que você possa viver os dias maus que estamos vivendo e conseguir realmente se sobressair, por quantos dias são maus. Os dias são difíceis, e eu tenho que admitir que isso é verdade. Na outra semana, eu estava na praia com os meus netos, e a preocupação da mãe era passar o filtro solar nas crianças. Eu achei interessante que ela trouxe uma bolsinha muito bem elaborada. Então tinha o spray para as pernas, um creme para as costas, tinha um outro creme para passar no rosto, e tinha até um tipo de batonzinho para passar no lábio. Estava bem preparada. Eu preferi ficar debaixo do guarda-sol, porque eu e o sol não combinamos. Principalmente a parte mais alta do meu ser. Irmãos, vocês não sabem o que é ter a sua careca queimada. Meus irmãos, é a pior dor que existe no mundo, viu, irmãos? Você fica com vontade de raspar, com vontade de passar uma palhinha de aço para acabar com aquele negócio de uma vez. Não é fácil. Então eu já sou precavido. Sou precavido. Mas teve jeito. Esqueci de passar o bronzeador no peito do pé. Queimou tudo. Porque o meu pezinho ficou lá saboreando o sol. E o mormaço daquela tarde. Ah, irmãos, que dor. Parece que nós precisamos de filtros. Não somente os filtros solares, mas nós precisamos de filtros espirituais para defender a nossa vida por quantos dias aí fora são maus. E em 2018... se você puder e querer, e vamos juntos nesse propósito, vamos colocar filtros espirituais para realmente resguardar a nossa vida, a nossa fé e a nossa espiritualidade. E a palavra de Deus, ela é muito rica nesse tipo de ensino. Por isso quero convidar vocês a voltarmos lá para Filipenses capítulo 4, os versículos de 5 a 9. Eu quero ler esses versículos de 5 a 9 com vocês, para que possamos entender um pouquinho a respeito desse tema, filtros espirituais. Como necessitamos desses filtros espirituais, porque eles são importantíssimos para nós. Ensine isso aos seus filhos, prepare-os para viver no mundo, trabalhe nas emoções dos seus filhos. Construir para edificar, e que Deus nos abençoe, amados. Vamos para esses filtros espirituais. Filipenses 4, os versículos de 5 a 9. O texto bíblico nos diz assim, você tem aí na sua Bíblia, e daqui a pouquinho já entra aqui também nas transparências, nos slides. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Olha o valor da amabilidade. Você é uma pessoa amável? Uma pessoa agradável? A palavras antigas dizia que ela falava de equidade. A gente vai falar um pouquinho disso, mas a amabilidade ficou bem na Nova Versão Internacional. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor,
pense nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Amém. Bonito texto este. Nesta semana tivemos o privilégio de estudar as Escrituras Sagradas, e nesse congresso de vida espiritual falamos de Filipenses, e esses textos foram mencionados. Mas eu quero pensá-los agora, não no intuito de repetir o que foi mencionado, mas agora para ilustrar como eu preciso de filtros nos meus olhos, como se fosse óculos, como que eu preciso fazer como os jovens gostam de andar, colocando um fone de ouvido para colocar um filtro naquilo que eu ouço, como as minhas palavras elas têm que ser vigiadas, como o meu coração, mas acima de tudo, eu preciso guardar a minha mente, porque a maior batalha que nós travamos no mundo atual é aqui, na nossa mente. Esse mundo tenta nos abduzir, ele tenta nos engolir, e nós precisamos ter a certeza das nossas convicções, elas têm que ser extremamente certas na pessoa de Cristo Jesus. Então vamos começar por filtros. Aparentemente o apóstolo Paulo, claro que falando a respeito de como os crentes de Filipos deveriam viver naquela cidade, a sugestão vale para nós que vivemos em São Paulo, nessa cidade que nessa semana vai completar mais um ano de vida. Vivemos aqui. Eu mesmo vivendo ali em São Caetano do Sul, minha residência sendo lá, eu estou mais aqui do que lá. Então vou aproveitar esse tempo, e parece que a sugestão de Paulo é que crente em Cristo Jesus tem que ser uma pessoa amável. Então, de novo, estamos aqui nesse púlpito insistindo, você é uma pessoa amável ou uma pessoa amarga? Tem muito crente que não é muito doce não, né, irmãos? Não é muito doce. Mas parece que a palavra amabilidade diz respeito da maneira com que o mundo nos vê. Diante do mundo, eu tenho que ser aquilo que eu sou diante de Deus. E se a minha vida é a mesma, então vai dar certo. Hoje, temos uma necessidade muito grande de sermos aceitos pelos outros. E muitas vezes cultivamos dois tipos de vida diferentes. Às vezes as pessoas são uma pessoa na igreja, uma pessoa no trabalho, uma pessoa na universidade e outra pessoa dentro de casa. E isso é muito comum acontecer nos nossos dias. Se eu fizesse uma pesquisa com as crianças, elas diriam para mim, algumas delas, que ela preferia que seu pai e sua mãe vivessem sempre na igreja, porque eles se dão tão bem aqui, mas em casa, parece que o nosso estilo de vida deve ser um estilo realmente respeitoso, decoroso, no que nos sugere a palavra equidade das versões mais antigas. Como que eu tenho que ser uma pessoa agradável? Uma pessoa agradável. Então eu preciso perguntar para vocês, se vocês colocarem esse filtro já na sua vida, da amabilidade, se você é uma pessoa agradável. É gostoso falar com uma pessoa agradável, né? Bom papo, conversa direitinho, olhas nos olhos, né? É muito gostoso isso. A comunicação visual é muito importante. Como ela é importante. Às vezes a gente fala com determinadas pessoas, eles ficam olhando para o chão, para o teto. É horrível isso. Parece que as pessoas não estão ali. Uma boa parte desses dizem, pastor, é que eu tenho um temperamento um pouco diferente, eu sou uma pessoa acanhada. Não, a comunicação é tanto verbal quanto visual. Quando alguém fala com você, olhe para os olhos das pessoas. Seja uma pessoa extremamente amável. Vai conhecer alguém? Procure guardar o nome dessa pessoa. Chame essa pessoa pelo seu nome. O nome de uma pessoa diz muito a respeito dela. Eu sei que muitas vezes na igreja a gente se esconde atrás da palavra irmão ou irmã, mas devemos nos esforçar para que a minha amabilidade seja um filtro que abençoe as pessoas que estão ao meu redor, nessa ambiência gostosa de estarmos vivendo a vida. Afinal, cada um de nós temos o nosso nome, e o nosso nome diz muito a respeito de nós. E quando dizemos o nosso sobrenome, honramos o nosso sobrenome e queremos que o nosso sobrenome seja amado e respeitado nos dias atuais. Dias atrás, alguém escreveu para essa igreja dizendo, ore por mim, meu nome foi para o Serasa.
E aí numa das salas de oração, diz assim: pastor, o que a gente faz com um pedido como esse? Eu falei: ora. Às vezes existem desajustes, a vida da nossa passa por sufoco. Vamos orar, vamos pedir para que Ele possa limpar o nome dEle, porque o nome é muito importante. Mas eu quero dizer que a maneira com que você vive nesse mundo é muito mais importante. Agora mesmo vimos ali 2 vizinhas de porta. Eu fico imaginando se a vizinha crente, membro desta igreja, não fosse doce e amável. Não haveria nenhuma vizinha perto dela, porque crente chato, não é? Crente chato, ninguém quer realmente ficar perto, a gente quer distância. Um amigo meu tirou uma foto, há um ano atrás, dizendo assim, lá estava escrito num caminhão, lá na região dos Lagos, no Rio de Janeiro: Deus pediu que a gente seja sal e luz, mas não sal grosso. Quer dizer, temos que ser sal, mas não sal grosso, né, irmãos? Gente mal educada. Como é gostoso a gente ter pessoas educadas, pessoas respeitosas, pessoas que amem o seu próximo, tenha respeito e dignidade pela pessoa que está ao seu lado. Isso nos protege. Isso é um filtro que Deus nos dá para nos proteger. Se você for uma pessoa brava, vingativa, rancorosa, uma pessoa chata, uma pessoa grossa, sabe o que você vai receber de volta? Grossuras. As pessoas vão contra-reagir à altura daquilo que você é. Parece que esse filtro nos protege. E como precisamos ser protegidos? Dias atrás, terminando um culto, não é? Vieram 2 crianças, todas elas assim, olhando para baixo e tendo que passar pela sala da tia Marta. Eu dei uma olhada de longe, cheguei lá perto e falei assim: vocês estão esperando a tia Marta? O que vocês fizeram, o que vocês aprontaram? Os 2 falaram ao mesmo tempo: ele me bateu. Pois é, a gente precisa ensinar não só no ministério infantil, mas ensinar nesse culto dos adultos que a amabilidade combina com você. Ela não somente deve ser uma virtude na sua vida, mas deve ser um escudo de proteção. Quando você é amável com as pessoas serão amáveis com você. E se alguém não for amável e respeitoso com você, ore por essa pessoa e descanse, porque os olhos do Senhor estão te contemplando, e Deus é justo e será justo para com você. Nem sempre as pessoas respondem na altura, mas a amabilidade, ela realmente muda o ambiente. Como muda o ambiente? Basta você chegar lá, chegou um crente amável em qualquer lugar, as portas se abrem. Por quê? Porque somos amáveis, somos carinhosos, respeitosos. São filtros que Deus nos concede. Quantas pessoas que por conta da sua ansiedade estão cometendo arbitrariedades. E a ansiedade é um grande inimigo do cristão. Mesmo que Deus tenha dito: não estejais ansiosos por coisa alguma, nós estamos ansiosos sempre. Estamos sempre preocupados com uma coisa. E quando não tem nada para se preocupar, há uma coisa para se preocupar. Esse é o crente. Esse é o crente. E crente é especialista na palavra "e se". E se? Não, pastor, o senhor está dizendo, eu acredito nisso, creio na palavra de Deus. Mas e se? Não, pastor, todos esses princípios eu amo e tenho amor. Mas e se? Parece que isso divide as pessoas. O Deus de toda paz diz assim: coloque esse filtro na sua vida. Ao invés de ansiedade, troque pelo seguinte: coloque as suas ansiedades, que são justas, são dignas, não me aborrece, diz o Senhor. Coloque as tuas ansiedades diante de mim, com oração e com ações de graças, e eu vou cuidar de você. É o que Deus diz. Parece que Deus está propondo uma substituição para nos proteger de novo, como se fossem filtros espirituais. E às vezes o ansioso age assim:
Eu estou tão preocupado, pastor, eu estou tão preocupado. O meu patrão chegou lá e disse que as coisas estão difíceis. E falou que vai ter corte. Vai ter que mandar embora 30% de todo mundo lá. Pastor, se eu perder esse emprego, na idade que eu estou, eu não sei o que eu vou fazer. Ah, e se? E aí a pessoa diz assim: o que eu faço, pastor? Faz o que a Bíblia manda. Substitua ansiedade por oração diante de Deus, mas tenha também gratidão no seu coração. Pastor, como que a gente faz isso? Se você tem um e se na sua vida, então é simples. Senhor Deus, eu estou preocupado com isto. Isso está incomodando meu coração. Essa área da minha vida não vai bem. Eu quero orar ao Senhor dizendo: Pai, isto me incomoda, isso tem mexido com a minha vida, isso não tem feito bem a mim, eu quero que isso seja conhecido diante do Senhor. Mas Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me concedido, eu agradeço até mesmo por essa questão que me inquieta agora, porque eu sei que o Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Deus diz: está com filtro, colocou um filtro, está se defendendo, já entendeu os mecanismos que nós seres humanos, na nossa mente, nós usamos. É uma genuína transferência. Você entra com a tua ansiedade, Deus entra com a sua graça, com o seu amor, com a sua presença, com a sua ternura, com a sua doçura, com tudo aquilo que de fato Deus, o nosso Pai eterno, é e sempre será. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, mas quem sabe você tem vivido de ansiedade em ansiedade. Você não tem usado filtros para te proteger. O resultado é devastador. As nossas mentes ficam em pânico. Nós não fomos feitos para carregar ansiedade em demasia na nossa vida. As nossas mentes não foram preparadas para grandes pressões. O ser humano não consegue resistir a tudo isso por um período prolongado. Por isso é que a gente tem que dizer: eu vou orar, Senhor, eu vou orar ao Senhor. Eu quero colocar diante de Ti tudo isto, mas eu sei quem cuida de mim é o Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, eu te agradeço. Essa semana, alguém passou muito mal e ligou aqui para a igreja pedindo oração. E a igreja está um pouco vazia em janeiro. Aí eu peguei o telefone tocou, atendi o telefone, puxei a ligação e disse: Igreja Batista Boas Novas. Disse assim: eu queria que alguém orasse por mim. Eu falei: pois não. Falou assim: você é o zelador? Eu falei: não, eu sou o pastor da igreja, eu estou aqui orando por você. Essa hora da meio-dia o pessoal anda de um lado para o outro aqui, para a hora do almoço, mas eu estou aqui pronto para orar. O que está acontecendo? Ah, eu não tenho paz no meu lar. Sou vizinha de vocês aqui. Passei na porta da igreja e vi o número e já estou ligando. Desculpe incomodar. Mas eu achei interessante que aquela pessoa olhou para a igreja e para o número da igreja e disse: eu preciso fazer alguma coisa com a ansiedade que bate e está solapando o meu coração. Ela, sem querer, já acionou dispositivos de defesa, verdadeiros filtros espirituais que podem nos ajudar. Uma oração de alguém, tornar conhecida a minha súplica diante dos outros, tudo isso é tão importante. Há pessoas que escondem todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, andam de um lado para o outro e jamais em toda a vida dela preencheram um pedido de oração nessa igreja. E não deram a oportunidade para que uma igreja como a nossa ore por você, para que a intensidade da tua ansiedade diminua e para que as ações de graças subam diante de Deus, uma vez que foram apresentados os seus pedidos a Deus. Agora há pouco, o irmão João veio aqui na frente, orou pelos dízimos e ofertas e pelos pedidos de oração. Cada um desses pedidos recolhidos de manhã e à noite são processados durante a semana. Pastor Casimiro, com todo zelo, separa as ações de graças, os pedidos feitos. E quando chega na quarta ou quinta-feira de manhã, todos os intercessores da igreja recebem o relatório.
Como é gostoso poder abrir o computador e orar pela vida de vocês. Parece que este verso de Filipenses se cumpriu sobre a sua vida. Você tornou a sua oração conhecida diante de Deus através da súplica. Isso diminui o grau de ansiedade que sentimos, porque dividimos isto com outras pessoas. Isso é tão importante. São filtros de defesa que Deus nos dá. Mas não se esqueça de ações de graças. Agradeça a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que você possui, por aquilo que é teu, que Deus realizou na sua vida. Seja sempre agradecido ao Pai eterno. Esses são filtros incríveis que Deus nos concede. E aí o verso se acrescenta dizendo que a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, vai guardar os nossos corações e cuidar das nossas emoções na nossa mente, em Cristo Jesus. É o que Deus está nos ensinando. Como é gostoso saber que Cristo vai dividir comigo o meu fardo. E se tem alguém que é especialista em fardo, é o Senhor Jesus. A sugestão foi dele. Vocês estão ansiosos, sobrecarregados, os seus fardos são pesados? Vinde a mim, tragam os seus fardos. Eu vou tomar os teus fardos e vou colocar nos teus ombros o meu fardo. E talvez alguém diga: que negócio é esse, pastor? Eu trago o meu fardo e Cristo vai colocar o fardo dele em mim. O fardo de Cristo é muito pesado. Não, ele diz no texto que o fardo dele é leve, porque ele é um Deus amoroso. Você traz o teu fardo, você deixa o seu fardo aos pés da cruz e Jesus coloca um fardo leve nos seus ombros. Logo já percebemos que não há um compartimento na nossa mente, na nossa vida, que possa carregar fardos, como já temos dito desse púlpito. Precisamos desse filtro, esse filtro do entendimento, Como precisamos dele? Tudo que devemos fazer na nossa vida, devemos fazer em oração. Eu pergunto no seu dia a dia, quantas orações você faz? Quais são as oportunidades que Deus dá para que você ore por você e por pessoas? As oportunidades são imensas. E eu não sei se é porque eu sou pastor, eu já tenho cara de oração. A pessoa encontra comigo: pastor, ore por mim. Pastor, ore por mim. Pastor, ore por mim. Pastor, ore por mim. Eu falei: então vamos orar. E é interessante que eu percebo que quando eu digo vamos orar agora, há até um certo constrangimento por parte de quem me pede, porque está no local de trabalho: vamos orar agora. Ele diz: mas aqui, pastor, aqui agora. Pastor, essa empresa aqui, ela não aceita nenhuma ascendência religiosa. Se a gente orar aqui, eu acho que não vai pegar bem. Mas se precisa ou não de oração, então vamos orar. Você precisa mais de Deus do que essa empresa. E se o nome de Deus for invocado nesse lugar, haverá bênçãos aqui nesse lugar. Porque onde o crente coloca as plantas dos seus pés em oração, Deus abençoa. Estamos precisando de vacina lá em casa. Então foi uma luta para saber se alguém com doença renal como eu podia tomar vacina. O médico deu a liberdade. Aí fui lá tomar vacina. Não tem vacina, só tem fila. Não tem vacina e tem fila. É uma coisa louca. Aí eu cheguei para o sujeito e disse assim: escuta, você já pegou a senha? Peguei. Que horas? 3 da manhã. Falei: meu Deus do céu. Você está aqui desde as 3 da manhã. Desde as 3 da manhã. Puxa vida, se eu pudesse vacinar você com uma outra vacina, para que você pudesse ter no seu entendimento que você é alguém importante aos olhos do Pai. E tudo aquilo que vem da sua vida, Deus ouve e Deus atende. Você deve praticar mais esta oração intencional, mas com entendimento, discernindo os dias. E isso vai se tornar como filtros que vão proteger vocês diante desse sol escaldante, diante das intempéries da vida e diante de tudo, porque diz o texto:
eu vou guardar os vossos corações, as vossas emoções em Cristo Jesus. Que palavra linda! Como precisamos ter isto no coração. Devemos orar nos lugares onde der oportunidade, irmãos. Der oportunidade. Cada instante Deus nos chama para orar e nós vamos orar e vamos pedir que Deus abençoe pessoas. Aí parece que Paulo está concluindo, mas ele não vai concluir. Ele é um bom pregador. Ele diz assim, finalmente, e ainda prega mais 1 hora. Paulo também era assim, ele diz no capítulo 4, finalmente, e todo mundo diz, vai terminar o sermão, fique sentado, porque de pé vai cansar. Ele vai continuar falando. Mas esse finalmente não é o finalmente das últimas palavras. É o finalmente de dizer, esses filtros são necessários. E agora eu vou fazer uma lista bem rápida e vocês têm que prestar atenção. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E agora, o apóstolo Paulo diz que o filtro não vai estar apenas na minha vida e na maneira com que eu me relaciono com os outros e a maneira que eu assimilo a presença de Deus em mim na presença dos outros. Ele vai dizer que a minha mente precisa estar blindada. Eu preciso desse filtro aqui na cabeça, no alto do meu entendimento. E temos aprendido aqui por anos que há 2 lugares santíssimos, desde que o Espírito Santo de Deus foi derramado. São os 2 lugares onde Deus é adorado. E são esses 2 lugares que Satanás mais investe contra. É a sua mente e o púlpito, o culto público que é dado a Deus. O inimigo não gosta disto. Mas Paulo está dizendo, eu quero preparar vocês com esse filtro. Vocês têm que encher a mente de vocês disto. Eu estou autorizando a vocês permitirem que estes pensamentos e essas sensações, estas emoções ocupem um lugar de destaque na sua mente. Porque se vocês fizerem isso, vocês estarão vacinados, vocês usarão o filtro, vocês usarão o escudo, vocês estarão blindados. É isso que Deus está dizendo. Qual que é a lista de Deus? O Google? Não. Wikipedia? Não. Redes sociais? Não. Filmes de Hollywood? Não. A lista aqui é toda outra. Volto a Augusto Cury para dizer que Jesus foi o mais perfeito dos homens que andou sobre a face da terra, porque ele no seu ministério pôde usar de todos os atributos de Filipenses no seu relacionamento com as outras pessoas. Quando era atacado, quando era injuriado, quando era mal compreendido, Jesus processava da maneira certa, porque Ele é Deus. E agora Deus está dividindo comigo e com você, para te proteger a sua divindade. Coisas que eu e você temos que ter abundantemente aqui na cabeça. Porque caso contrário, irmãos, estaremos esgotados, deprimidos, angustiados e daí vai embora. A lista vai embora. Então, primeira coisa, pense naquilo que é verdadeiro. Diz o texto sagrado, a minha palavra é o quê? A verdade. Encha a sua cabeça da verdade. Coma a palavra de Deus. Encha a sua mente com a palavra de Deus, porque é isso que vai te defender. É isto que, como verdadeiros filtros espirituais, Deus vai te proteger. O que o inimigo das nossas almas mais vai dizer a nós? Não leia a palavra de Deus. Bíblia é um livro muito complexo, cheio de páginas enormes, tem parábolas, tem figuras de linguagem. É um livro muito complexo. Muito complexo. É mais fácil o Facebook. É mais fácil. Está ali, você bate os olhos, você já vê tudo. Vê a vida dos outros. O biquíni absurdo da irmã. Nesse verão. É ali que você vê tudo.
Irmãos, eu tenho que cuidar da minha mente. Eu tenho que colocar a palavra de Deus na minha mente, porque guardando esta palavra no meu coração e no meu entendimento, eu vou evitar de pecar contra Deus e contra o próximo. Eu preciso disso na minha vida. Mas o que acontece? Hoje, a palavra de Deus tem sido deixada de lado na vida de vocês. Então, estamos com uma verdade que é falsa. É a verdade do mundo. É a verdade do mundo. Você já viu boataria por aí? A tal das fake news está em todo lugar. A pessoa publica alguma coisa dizendo que é a mais absoluta verdade. Milhões de pessoas acreditam naquilo. Vai descobrir é falso. Mas irmãos, não existe uma palavra falsa neste livro. Leia a palavra de Deus e resguarde a sanidade mental e intelectual sua. Precisamos fazer isso na nossa vida. Agora o apelo seguinte é tudo aquilo que for nobre. Parece que para contracenar com a amabilidade, agora vem a nobreza, a realeza, tudo aquilo que é do rei, é nisto que eu vou pensar. A mente da gente tem que ser levada cativa à presença de Deus, para que as coisas reais do reino de Deus estejam sempre repercutindo no nosso coração, na nossa alma e no nosso entendimento. Aí vem o valor de nós aplicarmos a palavra de Deus no nosso coração. Não sermos meramente ouvintes, mas que vamos aplicar ao nosso coração. Eu não devo andar ansioso, pastor, pode deixar, anotei a lição, vou para casa e vou cuidar desse filtro. Senhor Deus, vou me ajoelhar e dizer, Senhor Deus, eu sou a pessoa mais ansiosa daquela igreja. Pai de amor, já quero praticar isso na minha vida. Eu não quero viver ansiedade, já estou preocupado com amanhã. Né? E tenho pavor da sexta-feira, porque sexta-feira é quando todo mundo é mandado embora nesse país. Quando chega sexta-feira, que medo que eu tenho, já dá um frio na espinha. Deixa a ansiedade de lado. Coloque diante de Deus as suas ansiedades, Ele cuida de você. Pronto, você está usando a realeza da sugestão bíblica. Aquilo que é real, aquilo que vem do trono, porque realeza, nobreza é aquilo que vem do trono, segundo os estudiosos desse texto. Ame as coisas corretas desta vida. Tenha uma vida correta. Tem muito crente trambiqueiro. Faz coisa errada e depois vem para a igreja para dizer, pastor, ore por mim. Estou com um problema. E a gente diz assim, foi o diabo que se levantou, meu irmão? Foi uma pessoa que se levantou? Ou foram os teus desejos carnais que te levaram a isso? Pastor, não queria dizer, mas eu tomei uma ideia, uma decisão, não era muito correta, mas eu fui lá e eu fiz aquilo que não era correto. Meu irmão, qualquer coisa que parta de você, de um coração redimido, e que não tenha a ver realmente com a fita métrica de Deus, não vai combinar contigo. Vai dar errado. E vai dar errado porque Deus vai querer ensinar. E tem gente que gosta de errar. E Deus vive ensinando. E até hoje não aprendeu. Não passa para a lição seguinte. Seja uma pessoa correta na sua vida. Não subtraia do outro nada que não seja teu. Nenhum clipe, nenhuma folha de papel sulfite, nenhum lápis, nada. Seja uma pessoa correta em tudo que você faz. Não sonegue, não engane os outros, porque isso não convém a quem pertence a Deus. Mas hoje fazemos as coisas incorretas, mas queremos ter a bênção de Deus. Obedeça a Deus e deixa todas as consequências nas mãos de Deus. O caminho é estreito e difícil, mas é um caminho abençoado, você pode ter certeza. Você vai ter paz, você vai ter tranquilidade. Mas hoje não é assim que acontece. Nós gostamos das coisas erradas. Tem crentes que têm prazer nas coisas erradas. E aí, irmãos, não há filtro. Eu estou exposto. A minha mente, ela declara aquilo que é errado. E eu brinco sempre com vocês, né, irmãos? Sempre quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, tem algum problema? Tem. Não precisa nem falar para mim. Claro que quando é um novo crente,
Esse tipo de pergunta é mais comum. Mas para alguém que já é veterano na fé, quando diz assim, pastor, será que tem algum problema? A maioria das vezes tem problema. Porque o Espírito Santo já incomodou e disse assim, eu vou falar com o pastor para ver se tem problema. Tem problema. Se tem problema, você não deve praticar na sua vida. Por quê? Porque Deus nos chamou para uma vida correta. Não é uma vida perfeita, porque nenhum de nós somos, mas é uma vida de retidão na presença de Deus. Eu sou o que eu sou. Eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho que camuflar. Eu não tenho que viver atrás de biombos, que parece que tem aparência de espiritualidade. Porque o que está em jogo não é meu relacionamento com os outros, porque muitas vezes as coisas incorretas que nós fazemos, nós não dizemos nem para o nosso cônjuge. Mas emocionalmente, nós já estamos fragilizados, porque não usamos o filtro da retidão, o filtro daquilo que é correto. Tudo que for puro, a pureza de vida. Mulheres, cuidem da pureza da sua vida, pureza mental, pureza espiritual, pureza do seu corpo, pureza da sua emoção, pureza dos seus sentimentos. Cuide disto, resguarde isso como um tesouro da sua vida. Homens que estão aqui, por favor, resguarde as suas vidas, ame uma vida de pureza, abandone aquilo que te leva a pecar, principalmente na área sexual, que hoje esses smartphones são terríveis. Alguém está dentro de casa, junto com os filhos, e está lá na promiscuidade, na prostituição. Seja puro na sua vida, honre o teu leito para que ele seja branco, imaculado, sem rugas, respeite os princípios da palavra de Deus. Hoje mesmo eu tive um casalzinho tão bonito para orar, porque colocaram aliança de compromisso para namoro aqui dentro da igreja. Como é bonito isso. O que a gente pede dele? Pureza, retidão da sua vida. Porque se eles forem por outros caminhos, serão destruídos. Mas parece que nós, nesses dias, nós estamos sendo ditado uma ordem, mentalmente falando, para atentar contra a pureza, a sanidade da pureza nossa. Nós temos que realmente evitar tudo isto. Se a televisão tem feito você pecar, desligue a televisão, mude de canal. Se algo obsceno está sendo praticado diante dos seus olhos com a sua família, você tem o controle, tira de lá. Não coloque promiscuidade para dentro do teu lar, não manche o teu lar, não manche a tua vida. E se você anda de madrugada ou nas madrugadas saboreando a podridão dos meios de comunicação, Deus te chama para a pureza, meu irmão. Deus te chama para a pureza, minha irmã. Essa é a vida que Deus planejou. E nós não podemos dizer qualquer outra coisa diante de um texto, porque aquilo que for puro, é nisto que eu tenho que ocupar minha mente, realmente naquilo que é puro. Até mesmo às vezes o pensamento do choque, diante do mundo tão aberto sexualmente, promiscuamente, só da gente refutar e dizer isso é errado, já é realmente desfrutar da pureza que Deus deseja. Precisamos praticar isto. Jovens, fujam da prostituição, fuja da lascívia, fuja da fornicação, foge, dá no pé, sai correndo. Parece que territorialmente é a sugestão divina. Vocês são fracos, corra disto. Mas hoje todo mundo discute o que é correto e o que é puro. Ah, não tem importância, pastor. Eu peco porque Deus perdoa. Tome cuidado, porque de repente você vai viver em concupiscência, que é o desejo de inclinação para com o pecado. E quando a concupiscência é celebrada na nossa vida, o maligno já tem parte. Você já deu um lugar ao diabo. Não dê o lugar ao diabo, e ele fugirá de vós. Tudo que for amável, parece que a amabilidade faz parte da nossa vida, nos nossos relacionamentos e aqui na minha mente também.
Aparecer um sentimento da gente não gostar de alguém, lute contra isso. Lute com seus preconceitos. Alguém entrou na sala e disse: eu não gostei daquela pessoa. Lute contra isso. O maligno, ele domina nossa mente, e sem perceber, nos nossos pensamentos temos um lugar onde que o maligno está tendo vitória. Quando temos preconceito de uma pessoa, quando não gostamos de uma pessoa, quando não admitimos uma pessoa, já está lá na mente da gente. Quando a mente da gente vai passando por ali, pula aquilo ali, porque diz: eu não quero nem saber dessa pessoa. Tome cuidado com isto. Perto está o Senhor. Você precisa ser uma pessoa amável, uma pessoa coerente com as suas convicções. Tudo aquilo que é bom, valorize. Valorize. Essa semana, curiosamente, eu tive um tempinho na sexta-feira e comecei a dar uma olhada no que os meus amigos de Facebook falaram essa semana. Irmãos, os meus amigos no Facebook, eu estou lá no limite, nos 5.000, perto disso talvez, que de vez em quando a gente tem que excluir alguns, né, irmãos? Ainda bem que pode excluir. Ai, meu Deus do céu. Somente quando fazem coisa errada e permite que outros façam coisa errada. Estou fora. E depois diz: pastor, o senhor me cortou? Falei: é claro, meu filho, você com aquela garrafa de cerveja na boca lá, você quer o quê? É crente no Senhor Jesus Cristo? Repensa os seus valores. Está cortado. Você vai ter uma segunda chance, quando você me provar que você não é um bebum. Porque tudo que é boa fama é nisso que a gente tem que pensar. Sabe o que os meus amigos de Facebook, eles falaram mais essa semana? De vacina para ser tomada, pessoas que foram atropeladas, pessoas que morreram, do que elogiaram qualquer fato bom que tenha acontecido. Eu fiquei esperando. Deus falou no meu coração nessa conferência de espiritualidade. A nossa mente está tão absorvida pelo caos, que nós não permitimos mais que Deus diga assim para nós: haja luz, meu irmão, haja luz, meu filho, haja luz, minha filha, colocando ordem no caos. Nós estamos envolvidos com o caos de tal maneira que nós não temos mais ações de graça, nós não pensamos em coisas boas mais, só estamos nutrindo aquilo que é bom, tudo aquilo que é mal e não aquilo que é bom. A gente precisa verbalizar muito mais as coisas de boa reputação, de boa fama. Como precisamos fazer isto? E acrescento ao apóstolo: se houver algo excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. Leia mais livros. Pense em exemplos de vidas, de pessoas que têm mudado o mundo. Participe disso tudo. Abençoe. Seja abençoado. O apóstolo Paulo diz assim: olha, tudo que vocês aprenderam e receberam de mim, na minha estada no meio de vocês, tudo que vocês ouviram pela minha boca, tudo que vocês ouviram de mim, coloque em prática. Porque eu não tenho outro desejo a não ser amá-los e nutri-los com a verdade. E eu quero o bem de vocês. Essa é uma palavra de Paulo querendo o bem da nossa igreja, colocando filtros espirituais que nos defendam, quer nos nossos relacionamentos, como também a nossa mente, como precisamos vigiar tudo isto. E aí o texto termina com paz, como deveria ser. E o Deus de paz, vai estar com vocês. Porque esse é o nosso Deus, é um Deus de paz. Deus, o nosso Deus, não é o Deus de conflitos, é o Deus de paz. Ele é o Deus que os conflitos se tornam em paz, mas é um Deus de paz. Por isso, para concluir, eu quero perguntar: como é que andam os seus relacionamentos? Afinal, aqueles filtros iniciais diz respeito ao teu relacionamento com outras pessoas. Os demais filtros daquela lista rápida de Paulo diz respeito à sua mente.
Como que está a sua mente? Hoje a mente dos crentes estão sendo povoadas por ideias que não fazem sentido. Muitas vezes por uma religiosidade cega, por uma teologia da alma, do homem, do coração. E nos esquecemos daquilo que realmente pertence ao nosso Deus Todo-Poderoso. Há muitos anos atrás, eu fui num aniversário um pouco diferente. Todo mundo que chegava naquela casa tinha 2 papéis. O primeiro era esse: quais são as virtudes que você tem e você vê na vida do aniversariante? Quais são as coisas que você não gosta na vida do aniversariante? E com a permissão do aniversariante. Eu achei aquilo bem ousado. Eram 2 cores de papel. As virtudes nós colocamos simbolicamente numa árvore que estava desenhada numa parede. Papel autoadesivo, você ia lá e colava. E eu fiquei pensando comigo, cadê a árvore da queixa? Como não era aqui, era outro país, eu fiquei quietinho no meu lugar e aguardando o momento do outro papel. E aí, antes de se ler tudo aquilo, o anfitrião daquela festa, que era pai daquele jovem que fazia aniversário, ele chegou com uma taça de ferro. Ele disse: todos os defeitos do meu filho que vocês não gostam nele, coloca aqui dentro. Eu confesso para os irmãos que até eu tremi um pouquinho naquela. Falei, meu Deus do céu, se esse homem for dar de presente, esse moço vai ficar acabado. E ele disse assim: eu quero pedir para que meu filho fique aqui. Eu quero convidar todos os amigos dele para que a gente vá lá fora. Nós vamos incinerar os defeitos do meu filho. E agora eu reconheço que cada um de vocês que colocaram o papel querem o bem do meu filho. Porque amigo verdadeiro é aquele que diz onde estamos errando. E não simplesmente elogiando o nosso ego para que sejamos agraciados com amizades falsas. Obrigado por vocês serem firmes, não se preocupe, não leremos nada. Eu nunca me esqueço daquele pai amoroso, se ajoelhando ao lado daquela, uma espécie de uma fruteira, só que de metal, em ferro, com todos aqueles papeizinhos ali, ele ateou fogo. E todos nós testemunhamos aquela fumaça saindo. E ele disse: pai, de joelhos ele orou. Eu sei que meu filho não é perfeito, mas eu reconheço que estes são genuínos amigos deles, porque ama meu filho não só pelas suas virtudes, mas também por aquilo que são os seus defeitos. Pai de amor, eu quero que cada uma dessas palavras que foram agora incineradas, que subam até o teu altar. E eu te peço nesse instante, cuida do meu filho, para que neste novo ano ele possa ser um jovem melhor do que ele tem sido até aqui. Mas Pai, eu vou entrar e ao lado dos amigos dele, eu vou celebrar as virtudes que meu filho tem, para a tua honra e para a tua glória. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Aquele pai disse, um dos seus amigos diz isto, diz aquilo, aquele outro, isto a teu respeito, isto a teu respeito, isto a teu respeito. E agora ele faz uma outra oração. E a oração sábia daquele pai foi esta: Senhor, eu te agradeço pelas virtudes do meu filho. Eu quero colocar as virtudes do meu filho aos teus pés para a glória de Jesus. E que meu filho possa saber que diante deles existem verdadeiros amigos, que conseguem distinguir virtudes de defeitos, mas no entanto, continuaram na festa para celebrar conosco
o que meu filho tem de melhor. Oh, amada igreja, é assim que Deus nos faz nesse texto. Ele pega aquilo que não é bom nosso, Ele leva fora do arraial, Ele queima tudo aquilo que não agrada a Ele, mas confiando que as virtudes que todos nós temos sejam amplificadas na nossa vida. Mas quanto aos defeitos, esse Pai amoroso diz: eu espero que eles estejam blindados. Eu espero que eles tenham filtros espirituais, para que 2018 possa ser um ano mais significativo na vida deles, para que os defeitos sejam minimizados e as virtudes sejam ampliadas na vida de cada um deles. Ah, não foi assim que Jesus Cristo nos ensina lá em Hebreus? O Cordeiro de Deus levou os nossos pecados para fora do arraial e ofereceu um sacrifício justo, para que a minha mente, a sua mente estivesse blindada de tudo aquilo que é ofensivo, de tudo aquilo que não agrada o nosso Deus eterno. Por isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, coloque filtros nos seus ouvidos, nos seus olhos, no teu coração, nas tuas emoções e na tua alma, mas que esse filtro possa ser a bendita palavra de Deus. Por isso, faça o que o apóstolo diz, não seja meramente ouvinte das Escrituras, coloque isso em prática na sua vida. Todo pai quer erguer uma árvore das virtudes dos filhos, mas todo pai sabe bem de perto quais são os defeitos. Nós sabemos os defeitos dos nossos filhos, mas continuamos amando cada um deles como sempre amaremos. Lá em casa, desde pequeno, já disse para cada um dos meus filhos: eu vou amar vocês quando vocês acertarem, e eu vou amar vocês quando vocês errarem. Quando vocês acertarem, eu vou abraçar e vou elogiar os seus feitos nobres. Quando vocês errarem, eu vou abraçar do mesmo modo e com toda a sabedoria vou aguardar um bom momento para falar a respeito disso com você. Porque eu já andei mais do que você, eu posso te ensinar alguma coisa. Eu rogo a Deus que os meus filhos, os teus filhos, os nossos filhos sejam pessoas ensináveis, que haja parâmetros e molduras na vida deles, para que eles possam se sentir seguros, porque assim preparamos eles para aquilo que eles vão enfrentar na vida. Porque os nossos lares são genuínos laboratórios que preparam os nossos filhos para o futuro. Não é a igreja que prepara os nossos filhos para o futuro, são nossos lares que preparam os nossos filhos para o futuro, através dessa influência saudável. De vez em quando eles esperneiam, fazem biquinho, ficam bravos. Às vezes eles dizem: papai, mamãe, vocês estão errados. É bom viver na família, porque é dentro da família é que nós crescemos juntos. Por isso, um dia nós fomos tirados do útero materno e fomos colocados no útero familiar. Fomos tirados depois do útero familiar e fomos colocados no útero social, quando entramos nos primeiros anos de escola. Mas agora temos que preparar as futuras gerações, porque o ciclo vai ser repetido na vida deles. Eles vão se casar, vão constituir família, terão filhos, e de útero em útero nós vamos viver a vida até que Jesus Cristo volte. Mas a sanidade mental de um cristão, ela é importante. Há muitos cristãos hoje, e talvez isso seja assunto para uma outra vez, há muitos cristãos hoje que estão sendo oprimidos pelo diabo, como nunca foram oprimidos cristãos em qualquer outra época da história da humanidade. E o inimigo tem oprimido os cristãos de hoje
porque no fundo temos feito concessões perigosas a Satanás no nosso estilo de vida. Resista ao diabo e que ele bata em retirada da tua vida. E os filtros são como uma blindagem, apenas uma sugestão de mais uma mensagem para começarmos juntos 2018. Que Deus nos abençoe. Querido Deus, te agradecemos, ó Deus, pela serenidade desse lugar. Parece, ó Deus, que tudo que diz respeito ao Senhor é sereno. As nossas mentes hoje, ó Deus, estão tão agitadas que parece que nós queremos uma semana agitada e queremos também que o culto seja agitado, para que mais uma vez os neurônios nossos estejam explodindo. Senhor Deus, estamos realmente vitimados pela síndrome do pensamento acelerado. Precisamos desfrutar mais de descanso, de solitude em Tua presença, de momento a sós contigo. Precisamos voltar a ser crentes contemplativos, crentes que contemplem a natureza, a beleza da natureza, a beleza de estendermos as mãos e estarmos contemplando a chuva que cai, e estarmos adorando o Deus que manda a chuva no tempo propício, segundo as estações da nossa vida. Ó Deus eterno, abençoe os nossos relacionamentos, para que sejamos pessoas amáveis, pessoas queridas, pessoas justas, pessoas corretas, pessoas cujas mentes estão guardadas em Cristo, em Deus. Nos livre, ó Deus, da opressão do diabo, porque Satanás tem poder para oprimir a vida de um cristão. Ó Deus eterno, te pedimos, se houver alguém aqui que está sendo nesse instante oprimido pelo diabo, que passa pela sua mente sobressaltos, desejando desistir, desejando morrer, desejando destruir a vida de qualquer outra pessoa, Pai de amor, nós queremos agora, pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, resistir toda a hoste do mal, todo o príncipe das trevas, pelo nome de Jesus Cristo, sobre esta vida, ó Deus. Ó Deus de amor, que aqui no íntimo do nosso ser, possamos ser pessoas que amem a Tua palavra, que é a verdade, e que possamos encher a nossa mente com a verdade, ó Deus eterno. Que possamos pensar na Tua realeza e vivermos nesse mundo como príncipes e princesas. Sim, ó Deus, faça isso por nós, porque fazemos parte do Teu reino. Pai amado, que aqui na nossa mente possamos amar aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, Senhor. Senhor Deus, blinda as nossas mentes e até os pensamentos que nos tiram do ensejo desta mensagem, nos leva para a segunda-feira, que os nossos pensamentos sejam levados cativos, ó Deus, em Tua presença. Pai de amor, nos ensine a fazer pensar nas Tuas coisas, tudo aquilo que é excelente da Tua parte, tudo que é digno de louvor, que possamos encher a nossa mente de dignidades, de excelência e de louvores. E Pai de amor, te pedimos, como foi esse trecho das Escrituras Sagradas, ó Deus eterno, que possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos pela boca do apóstolo Paulo, porque as palavras do apóstolo Paulo se tornaram Tuas palavras, porque o Senhor sussurrou isto no seu ouvido. E esse texto de Filipenses 4 é verdade absoluta para nós. Pai de amor, nos ajude a colocar em prática o que acabamos de ouvir. Mas Pai, por favor, que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes. Pai de amor, que as nossas mentes sejam a habitação do Teu Espírito Santo, que não possamos dividir as nossas mentes onde o Senhor é adorado com nenhum outro Deus, porque na nossa vida só o Senhor é Deus.
Deus abençoe este povo que se chama pelo teu nome, e que estes filtros espirituais façam parte de suas vidas em 2018 e para todo sempre. Mas por ora, ó Deus, nos despeça com a tua bênção e com a tua paz, e que esta chuva que cai seja como oramos a princípio pela vida do pastor Alex, seja chuvas de bênção sobre o teu povo em 2018. E assim, queridos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, sobre as vossas mentes, sobre o seu estilo de vida, meu irmão, minha irmã, e que seja de igual modo com todo o povo de Deus até o dia da eternidade. Amém e amém. Vão em paz, queridos, que Deus os abençoe, uma boa noite, um bom início de semana, e por favor nunca se esqueçam que em Boas Novas a gente sempre se encontra.